Bonjour, bem-vindos, bem-vindas a esse novo evento organizado pelo Consulado Geral da França em São Paulo e a Aliança Francesa de Florianópolis. Essa mesa redonda é o quinto evento do ciclo de conferências mesa redondas em torno aos oceanos. O mês passado foi uma mesa redonda sobre microplástico, que foi bem legal e que ainda está lá no YouTube da Aliança Francesa e do Consulado Geral de França em São Paulo. Então, fique à vontade para ver e rever, assistir de novo a cada evento que foi feito lá desde o início. E essa vez, a temática que vamos descobrir é a pesca artesanal no Brasil. Esse desafio de ver como é o estado agora da pesca artesanal frente à pesca industrial, a situação lá no Brasil e uma experiência um pouco mais sobre mulheres pescadoras. Então, vai ser muito interessante. Eu vou deixar a palavra para a Leandra, que vai ser, que é pesquisadora e também moderadora do evento de hoje. Leandra, boa tarde. Boa tarde, Marilyn. Obrigada pelo convite para moderar essa mesa de hoje. Hoje a gente vai falar aqui sobre a pesca artesanal no Brasil e com destaque bem relevante também para o papel das mulheres na pesca. O meu nome é Leandra Gonçalves, eu sou professora no Instituto do Mar, na Universidade Federal de São Paulo, e estou aqui hoje nessa mesa com a Gesiane Souza, que é coordenadora da Rede de Mulheres de Comunidades Extrativistas Pesqueiras na Bahia, e com o Adrian Ribaric, que é antropólogo e pesquisador do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, o NUPALB, na USP. E a ideia é que a gente possa fazer aqui uma conversa sobre a pesca artesanal no Brasil, já imaginando que o setor da pesca artesanal no Brasil ainda sofre com a ausência de muitas políticas públicas que deem destaque para essa atividade e que deem suporte a diferentes grupos, em especial as mulheres pescadoras. Então, a ideia é a gente apresentar um pouquinho o cenário da pesca artesanal e depois a Gesiane vai contar um pouco também do trabalho que é feito pelas mulheres pescadoras por meio das redes. Vou passar a palavra, então, para o Adrian, para trazer um pouquinho do conhecimento dele sobre a pesca artesanal no Brasil. Adrian, com você. Olá, estão me ouvindo? Tá bom. Bom, oi, Leandra. Olá, Marilyn, Gesiane, Marion e todos que estiverem nos acompanhando. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado por aceitar meu nome para participar dessa mesa e destacar a importância desse debate, não só a respeito da questão do oceano, do mar, das zonas costeiras e tal, mas como a inclusão do tema da pesca artesanal para a gente entender o futuro dos oceanos, né? E principalmente porque trazer para o debate um pescador, no caso uma pescadora, que vai poder, vamos dizer assim, debater com a gente, ou, né, trocar ideias com a gente, fazendo um painel bastante completo, né? Porque eu entendo que a participação dos pescadores e dos agentes locais, de uma maneira geral, ele é a marca do atual momento que a gente vive, tanto no plano da pesquisa, quanto no plano da criação, elaboração, formulação de políticas públicas sobre a pesca, né? Sem a efetiva participação dos pescadores, todo o debate fica abstrato e perde muito de sentido. Então, parabéns pela iniciativa e parabéns pela iniciativa de trazer um debate que, né, procura ver várias perspectivas. Bom, como a gente combinou, né, me coube uma apresentação geral sobre a pesca artesanal no Brasil, né? Dentro do tema geral da importância dos pescadores e pescadoras artesanais,
ou das comunidades, ou da cultura de pescadores e pescadoras artesanais para a proteção, para a soberania alimentar da sociedade brasileira, para a preservação do patrimônio cultural e a conservação do meio ambiente, né? E da identidade, da cultura nacional. Então, eu gostaria de começar essa conversa com um subtítulo, né? Quando a gente fala em pesca artesanal, em pescadores e pescadoras artesanais, a Leandra sabe isso melhor do que eu, a gente está falando de uma grande invisibilidade, né? Se a gente percorrer a bibliografia, a literatura, a gente vai encontrar estatísticas de todo o tamanho sobre quantos são os pescadores artesanais no Brasil, né? O governo trabalha com 600 mil, a academia, ou melhor, as políticas públicas de estatística pesqueira trabalham com 1 milhão de pescadores e pescadoras, mas eu tenho certeza, eu posso falar isso com bastante tranquilidade, que esse número ele é subdimensionado. Tanto o número de pescadores e pescadoras, quanto, vamos dizer assim, o peso que essa atividade tem na produção de alimentos no Brasil. A FAO fala em 60% do pescado que é colocado no mercado é proveniente da pesca artesanal, no mundo e no Brasil, né? Um número que também a gente pode falar, bom, mas é tirado de uma maneira abstrata. Se a gente entra, né, à medida que a gente vai entrando, vai conhecendo a realidade, a gente vai vendo que não só o número de pescadores é muito maior, o número de comunidades que dependem, ou que desempenham a atividade da pesca artesanal é muito maior do que 1 milhão de pessoas, quanto o peso dessa produção é muito maior do que 60%, né? Bom, primeiro porque a estatística pesqueira é totalmente frágil. Ela não é capaz de... Não existe um monitoramento adequado de quanto é pescado, por quem é pescado, o que é pescado, principalmente para a pesca artesanal. A pesca artesanal, ela trabalha, as políticas públicas sobre pesca artesanal trabalham no escuro. As estatísticas pesqueiras são antigas, são parciais e são, vamos dizer assim, incapazes de registrar o peso que a pequena pesca local tem para a segurança alimentar e para a própria economia das comunidades locais onde ela é desempenhada. Vou dar um exemplo. Não sei quem conhece o mercado ou as espécies de peixe, mas aqui no sul e no sudeste, principalmente para as comunidades caiçaras, existe um peixe que é fundamental na economia e na dieta alimentar dessas comunidades, que é o parati. É uma pequena tainha local que não migra, que é da região e que é capturada por praticamente todas as comunidades, desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e provavelmente para cima, né? E, no entanto, você não vai encontrar o parati no mercado, porque ele é um peixe pescado quase que exclusivamente para consumo local, para a segurança e soberania alimentar das próprias comunidades. Isso não entra na estatística, né? A gente poderia falar do bagre branco, do peixe voador no Nordeste. Não sei quem conhece, por exemplo, os mercados, mesmo em São Paulo, no Brás, você anda por ali, você vê caixas e caixas e caixas de peixe seco, lambari, bagre, peixes de rio, que não entram na estatística pesqueira e estão ali, né? Então, a própria forma como a gente procura medir onde o peso da pesca artesanal, ele é incapaz de retratar a realidade dos fatos, né? Por outro lado, existe o interesse do Estado em reduzir ao máximo a clientela, o público-alvo da sua política pública para a pesca artesanal.
Se a gente pegar toda a legislação pesqueira, a Gisele pode falar melhor do que eu, toda a estatística, todo o cadastro de pescadores é feito de uma maneira que praticamente inviabiliza o registro do pescador artesanal. Aqui em São Paulo, antigamente, nos bares, nas mercearias, tinha uma plaquinha que falava fiado só para maiores de 90 anos, acompanhado dos pais. E é mais ou menos essa piada, porque existe uma política pública, mas para o pescador acessar essa política pública, ele tem que ser de uma maneira classificado que praticamente não retrata o que é o pescador artesanal na realidade. A grande maioria dos pescadores artesanais, eles não são só pescadores, eles são pescadores, agricultores, tomam conta de residências, fazem construção civil nos centros urbanos locais, eles são multiatividade. Embora, muitas vezes, a pesca seja atividade quase exclusiva, ela não é a única atividade de renda daquela pessoa. E essa pessoa não é cadastrada como pescador, ou pelo menos não como pescador exclusivo artesanal, que poderá acessar políticas de, por exemplo, de seguro-defesa. Então, a gente não tem nem um número de pescadores concreto que existe na realidade, quanto a quantidade, a qualidade do alimento que essa atividade, essas comunidades trazem para a mesa da sociedade brasileira, qual é a importância deles. E aí faz com que a gente trabalhe numa dimensão, vamos dizer assim, do estereótipo. Eu acho que tanto não só o senso comum, mas a própria política pública, a própria debate que existe em relação ao pescador, entra no âmbito, como não tem dado informação objetiva, concreta, a gente trabalha muito no plano do estereótipo. E o que é o estereótipo? É essa coisa maluca que amarra visões paradisíacas de um selvagem, de um idílico personagem que vive na natureza, que é feliz porque trabalha pouco, porque vive a vida junto à natureza, com velhas imagens que enraizam na ideologia nacional, ou seja, do vagabundo, do cara que é atrasado, do que não trabalha, que vive na miséria porque é uma atividade que está fadada ao desaparecimento, ou porque é uma atividade, ou ao contrário, ou porque então ele é um vagabundo, ele não trabalha e não se dedica o suficiente para viver de uma maneira melhor. Mas a pesca é marginalizada, o pescador artesanal, ele também tem essa visão estereotipada que permanece no senso comum da sociedade. Um dos estereótipos que a gente tem, e só para amarrar um pouco a nossa conversa, que a gente trabalha com isso, é inclusive a ideia de que a pesca e o pescador artesanal, mas a pesca artesanal é uma atividade exclusivamente masculina. Se você olhar a literatura, se você olhar a literatura científica dos últimos, tirando a mais recente, que começa a vislumbrar esse papel, a gente vai ter um retrato de uma atividade que é exclusivamente masculina. No entanto, quando a gente sai do mundo das ideias e começa a entrar no mundo real, da pesca e do pescador artesanal, a gente percebe a potência da presença feminina na pesca artesanal. Não só na captura, não só em algumas capturas que são exclusivas a mulheres, ou quase só mulheres fazem, como, por exemplo, a coleta, a extração de mangue, a coleta de frutos do mar, que a gente chama, mas também no processamento do produto da pescaria,
na organização do negócio familiar, o papel da mulher é fundamental. E como a Gesiane está aqui, para que não nos deixa mentir, né, a presença da mulher pescadora nas instâncias de representação social, a participação social das mulheres nas instâncias de organização e representação social dos pescadores e pescadoras é evidente, né? Quem entra no mundo concreto da pesca artesanal brasileira, é inegável a presença da mulher. Então, essa é mais um estereótipo que a gente tem que visualizar, debater e tal, né? Para não estender muito a nossa conversa, só para fechar a ideia, eu acho que existe um grande desafio para nós, que é entender a diversidade da pesca artesanal no Brasil. Eu acho que esse é o grande desafio para nós, enquanto pesquisadores, enquanto educadores, enquanto cidadãos, enquanto militantes da causa, né? Enquanto pescadores e pescadoras. Eu acho que a gente tem que evidenciar a diversidade dessa categoria, que é o pescador e a pescadora artesanal, do que é a pesca artesanal, né? O Brasil tem uma infinidade de fatos. Leandra, quando for hora, você faz um sinal assim, eu paro, tá bom? Uma infinidade de personagens, né, que vão desde o pescador estuarino, costeiro, que fica ali na beira, que a gente pode chamar do pescador da maré, aquele que vai e volta com a maré, né? O caiçara é um exemplo, o pescador caiçara. Existem o que eu chamo de pescador de beiço do barranco, que é o pescador que nem o jangadeiro, os canoeiros do norte do país, que são aqueles que vão até o limite da plataforma continental, pescar na beira do barranco, né, que eles chamam. É ali que eles pescam. São 2 dias, 3 dias para ir e voltar. Dormir numa canoa ou numa jangada amarrado para não cair. E de uma pesca extremamente especializada, que tem um conhecimento, né, das espécies, um conhecimento das marés, das ondas, do tempo, das estrelas, né? Que, enfim, esse mosaico, o pescador do sul, o pescador catarinense, desculpa, esse mosaico de pesca, da pesca artesanal brasileira, ela demonstra a necessidade e a oportunidade da gente entender o papel da pesca artesanal, não apenas na produção de peixe, não só na produção de proteína de origem animal, né, para a segurança alimentar, uma proteína de qualidade, produzida de modo sustentável, etc., etc. Mas também reconhecer que a pesca artesanal é mais do que uma atividade empresarial, do que uma atividade mercantil, do que uma atividade produtiva. A pesca artesanal é um modo de vida. Se existe uma diversidade, essa diversidade mostra para a gente que aonde tem a pesca, existe um modo de vida do pescador, né? E esse modo de vida, ele carrega em si uma parte fundamental da identidade da cultura brasileira, né? A pesca artesanal, o pescador artesanal, a pescadora artesanal, eles são produtores e detentores de uma parcela significativa da nossa cultura e da nossa identidade, né? O jangadeiro, o canoeiro, o pescador de curral, né? Não só através da sua arte, do seu conhecimento sobre a natureza, mas também ao nomear os lugares, a criar, a imprimir a sua identidade em um território, né? É um território que ao mesmo tempo terra e ao mesmo tempo oceano, né? O maretório, como eles dizem lá no norte, principalmente, né? Como que essa identidade, essa parcela da identidade nacional, ela é construída, ela é impressa no território através das suas práticas culturais, sejam as músicas, os bailados, as festas, as igrejas. Eu trabalhei alguns anos, desculpa esse parêntese rápido, fazendo inventário do patrimônio naval do Brasil.
da construção de embarcações tradicionais e a variedade de embarcações tradicionais no litoral brasileiro é uma das mais impressionantes que existem no planeta, né? Dada a diversidade, a forma a singularidade dos botes e tal. E que todo esse patrimônio cultural, ou seja, que todo este modo de vida, ele desempenha um papel não só fundamental na produção de alimentos, não só fundamental na construção da cultura brasileira, como eles são fundamentais para o principal desafio que a gente tem a partir deste século ou deste milênio, que é a preservação ambiental. Então, quando a gente fala em preservação ambiental, quando a gente fala em futuro dos oceanos, quando a gente fala na possibilidade de reverter a agonia planetária que a gente está testemunhando hoje, isso não é possível pensar sem reconhecer o papel que essas comunidades e esses pescadores e as suas práticas culturais, os seus modos de vida têm na proteção do território, do maretório e na proteção do meio ambiente. Então, é uma tríade, vamos dizer assim, né? que dão o tamanho da importância destas comunidades e que deve ser reconhecida por políticas públicas que sejam capazes de dar conta da diversidade e da importância que essas comunidades e esses modos de vida praticam e desempenham para o país. Seja, vou dar um exemplo rápido só para a questão do seguro-defeso. O seguro-defeso é pago, é constituído e é amarrado institucionalmente como uma política de seguro-desemprego, quando, na verdade, o defeso é vamos dizer assim, é um serviço, a palavra é chata, mas as comunidades estão prestando um serviço à sociedade brasileira, ao deixar de produzir e para preservar uma espécie, ao deixar de pescar para permitir que a espécie se reproduza né, ao longo do tempo. Diferente de um serviço ambiental que eu posso medir em dinheiro e pagar, né, o serviço ambiental, o serviço cultural, desculpa falar nesses termos, né, e o serviço na segurança alimentar que as comunidades tradicionais, as comunidades de pescadores artesanais promovem no país, deveriam bastar para fazer com que o Estado reconhecesse esse papel e, a partir daí, estruturasse toda uma política pública efetiva de reconhecimento. Reconhecimento territorial do maretório, da singularidade cultural dessas comunidades e vamos dizer assim, do direito que elas têm de criar um futuro do jeito que elas acharem que é o futuro que elas querem, independente do que o Estado deseja como desenvolvimento, como progresso e tal. Então, sempre que a gente pensa Leandro sabe melhor do que eu, quando a gente fala em pescadores artesanais, a importância do pescador artesanal, eu acho que é interessante a gente mexer nessa chave da multiplicidade desse papel, né? Aonde a gente via um pescador vagabundo, que não gosta de trabalhar, a realidade mostra um trabalhador que se dedica a trabalhar com o seu corpo, né, a enfrentar o mar, enfrentar as condições ambientais gigantescas através de instrumentos mecânicos e tecnológicos tão frágeis, né? Esse herói do mar, vamos dizer assim, né? Onde a gente vê uma sociedade atrasada, miserável e fadada ao desaparecimento, eu acho que é o contrário. A crise ambiental que a gente começa a vivenciar atualmente mostra que o futuro do planeta, quem vai ensinar a gente a viver no futuro são os pescadores artesanais, são as comunidades tradicionais, né? Não é o passado, é o futuro, né?
e deixar a dica aí para a gente falar um pouco do papel das mulheres e desmembrar, né, desanuviar um pouco essa visão da pesca como um estereótipo do pescador homem e tal, né? Então, eu acho que é isso. Tá bom, obrigado. Viu? Muito obrigada, Adrian. Sempre um aprendizado foi te ouvir agora, muito interessante, para você ter uma experiência muito larga, já de muitos anos, né, trabalhando com a pesca artesanal. Então, eu fiquei aqui ouvindo e aprendendo várias coisas. Muito bom. Eu fiquei pensando aqui, você colocou, muito bem colocado, né? Eu acho que o setor da pesca, de uma forma em geral, no Brasil, é muito desorganizado, né? E a gente não tem realmente uma estatística pesqueira, a gente não sabe o que a gente está pescando, como a gente está pescando, a gente também não sabe para onde vai esse peixe, porque tem um nível de informalidade muito grande na cadeia. E isso acaba também marginalizando a pesca de pequena escala, né? Que acaba, o pescador vende muitas vezes o seu pescado na beira da praia, por um preço muito barato, esse peixe passa por 3, 4, 5 atravessadores até chegar no mercado, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, e aí o brasileiro, a brasileira come pouco pescado porque acaba sendo uma proteína muitas vezes cara, mas o pescador artesanal que vendeu pescado na beira da praia vendeu por um preço barato, né? E aí ainda enfrenta toda essa marginalização, né, de estereótipos, de falta de estrutura, de falta de apoio para o trabalho. Então, realmente é algo que a gente precisa refletir. E aí a gente adiciona uma camada a mais nisso, né? Porque a gestão da pesca no Brasil, ela ainda é muito enviesada pela questão de gênero e os programas de políticas públicas setoriais. Eu não tenho uma grande experiência com pesca artesanal, venho aprendendo muito recentemente, em especial aprendendo muito com a Gesiane, mas eu me aproximei desse tema por ter meu interesse voltado para as políticas públicas e gestão costeira. E quando a gente olha a infinidade de normativas que a gente tem para o mar e para o litoral, a gente vê que está faltando políticas públicas para dar conta da complexidade da pesca artesanal e para dar conta da questão das mulheres na pesca, por conta dessa ideia de que o mar é um ambiente masculino, mas as mulheres estão lá pescando, estão lá ajudando os seus companheiros, estão lá ensinando as suas crianças a sobreviver no mar. Então, na verdade, ela é uma invisibilidade institucional. Esses dias a gente estava pesquisando um pouco sobre isso e viu que, acho que, se não me engano, foi só em 1994, ou seja, pouco tempo atrás, que as mulheres pescadoras foram reconhecidas como pescadoras do ponto de vista institucional, para ter direito aos direitos legais e trabalhistas, né? Então, de fato, a gente precisa refletir e promover essa inclusão. E eu acho que é diante de toda essa marginalização, né, dessa problemática, que as pescadoras, como a Gesiane, têm se mostrado muito ativas na reivindicação dos seus direitos, do seu espaço e do reconhecimento pelo setor pesqueiro institucional, por parte das políticas públicas, na comunidade, entre os seus, na sua família, né, ganhando seu espaço. A gente recentemente começou um projeto chamado Vozes do Mar, e a ideia é justamente aprender com as redes de mulheres pescadoras e pensar formas de conectá-las, porque tem redes de mulheres pescadoras no Sul, no Nordeste, no Sudeste, de que forma que a gente pode compartilhar essas experiências. E aí, nesse trabalho, a gente viu que tem a Rede Feminina de Comunidades Extrativistas e Pesqueiras na Bahia, Rede de Mulheres, Comunidades Extrativistas Pesqueiras da Bahia, que a Gesiane é a coordenadora, Rede de Pescadoras na Costa dos Corais, a Rede de Mulheres Pescadoras e Marisqueiras em Santa Catarina. Então, as mulheres, de fato, têm sido protagonistas desse movimento, né? E eu acho que vai ser muito legal a gente poder ouvir o que a Gesiane tem para compartilhar conosco dessa experiência dela na Rede de Mulheres Pescadoras. Passo para você, Gesiane. Obrigada. Boa tarde. Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. É um tema que é muito importante para a gente, porque historicamente isso acontece, né? A pesca artesanal existe no Brasil há muito tempo, mas a pesca artesanal feminina ela é muito recente, né? Para quem não conhece muito sobre pesca artesanal. Então, eu faço parte de uma rede de mulheres, chama Rede de Mulheres de Comunidades Extrativistas e Pesqueiras da Bahia, e a gente tem tentado, nesse movimento, nessa organização nossa, trazer visibilidade
as companheiras e as mulheres que participam, que fazem da pesca artesanal o seu sustento e que não são vistas, né? Que não são ouvidas. Esse é um espaço nosso em que a gente se escuta e que a gente tenta fazer com que nossa voz seja escutada para fora, que ela ecoe, né? Então, eu fiz uma pequena apresentação para vocês conhecerem um pouco sobre o nosso trabalho e a gente conversar um pouco sobre o que a gente pensa sobre essa questão da pesca artesanal. Eu vou apresentar, vou colocar a tela aqui para compartilhar. Conseguem ver? Diminuir aqui, vai ficar melhor. Nós somos uma organização de mulheres, somos todas mulheres, né? Mulheres pescadoras, mulheres extrativistas, mulheres marisqueiras, agricultoras familiares, tem as artesãs que fazem crochê, que fazem rede, que fazem tarrafa, tem as meninas que são mais novas, que ainda estudam, mas que fazem parte da rede de mulheres. E nós criamos essa organização em 2009. Né? Tivemos um apoio fundamental da ONU Mulheres, que deu um start para a gente conseguir chegar nas comunidades e fazer o trabalho de base, né, que era necessário. E criamos esse espaço para a gente conversar questões nossas, conversar questões sobre direito, questões básicas de que a gente não conhecia, de seguro-defeso, que eu podia me colonizar, que eu tinha direito ao auxílio maternidade, que eu tinha direito à pensão alimentícia, assim, questões básicas, mas que como a gente nunca participava de espaço de debate, de espaço de discussão, a gente não conhecia, né? Eu estou com um bebezinho dormindo bem na minha frente aqui, então, ó, em algum momento eu vou ter que ou pegar ele ou vocês vão me ver saindo rapidinho, por causa do barulho, tá? Então, nós criamos essa rede de mulheres em 2009, nós tínhamos um público bem menor, né, de aproximadamente 150 mulheres. Hoje nós somos um grupo de aproximadamente 600 mulheres com quem a gente trabalha diretamente. Indiretamente, a gente estima que sejam cerca de 1.000 mulheres, porque a gente acredita que as mulheres que participam da rede são mulheres que são multiplicadoras, né? Que são mulheres que participam, que levam conhecimento para as suas comunidades, para as suas vizinhas, para as suas filhas. Vem cá? Só um minutinho, tá, gente? Eu vou só pegar ele aqui 1 minuto. Oi, Leandra. Conheceu Gisane onde? Ela aí. Bom. Agora o João tem uma participação especial no nosso webinário. Então, a gente acredita que esse número seja maior por isso, né? Porque nós acreditamos no que a gente chama de multiplicadores, que são as companheiras que participam das nossas atividades, dos nossos encontros, das nossas oficinas e levam isso para as suas comunidades, né? Deixa eu tentar passar esse slide aqui. Então, a gente entende que estar organizada é fundamental não só para a gente ter os nossos direitos atendidos, mas para que a gente se acolha, né? Porque a gente está num espaço muito machista, onde a gente não existe politicamente, onde a gente não existe dentro de uma estimativa, dentro de um diagnóstico. Então, estar num espaço onde a gente consegue se acolher e se ouvir é fundamental para a gente, né? Então, a gente percebe isso nos espaços que a gente participa, né? Uma consegue acolher a outra, a gente tem os depoimentos que são impressionantes de como a vida mudou depois da participação na rede de mulheres, depois do tanto de coisa que conheceu, que aprendeu, né? Que a gente consegue ouvir junto, que a gente consegue aprender junto. Então, esse espaço de organização dentro da rede de mulheres, para nós, é fundamental, né? A gente conseguiu conquistar muita coisa através dessa organização nossa. Mas acho que uma das principais coisas que a gente conseguiu conquistar foi o aumento da participação das mulheres nos espaços de tomada de decisão, né? Nós temos associações, nós temos cerca de 14 associações aqui no território e que fazem parte da Associação Mãe dos Extrativistas da Resex de Canavieiras e que fazem parte da gestão da unidade através do Conselho Deliberativo da Resex.
né? Mas a maioria delas era composta somente por homens, né? A diretoria tinha homens e mulheres, pouquíssimas participavam. Então, depois da participação mais efetiva na rede de mulheres, a gente teve um aumento significativo da participação das mulheres nesses espaços de tomada de decisão. Não só na diretoria das associações. Tem diretorias hoje que é composta somente por mulheres, né? Tem associações que são somente de mulheres, mas participações também nos conselhos municipais de saúde, nos conselhos municipais de meio ambiente, são mulheres que participam representando a rede de mulheres, representando as mulheres pescadoras, pequenos agricultores e diversos outros que participam da rede de mulheres aqui no território. Então, isso para a gente é uma conquista muito grande, porque através desse trabalho de organização, as mulheres perceberam que elas podem falar e que elas podem ser ouvidas, né? Que existe um espaço que é delas e que não foi ocupado, que precisa que ele continue, que a gente ocupe ele. Então, eu fico muito feliz em ver que hoje no município tem os conselhos municipais, eles têm mulheres que são da rede de mulheres que participam, que fazem essa representação, né? Dentro dessa organização, a gente faz diversas atividades como oficinas, cursos, né? Então, a gente fez agora uma rodada de oficinas com o apoio de uma organização chamada GIZ, que a gente fez sobre direitos de povos e comunidades tradicionais, boas práticas no beneficiamento, na manipulação, comercialização, saúde da mulher. Já fizemos diversas oficinas, né? Conseguimos equipamentos de proteção individual, que são botas, equipamentos para a mulher poder entrar no mangue, pescar, caldeirões para cozimento, porque muita mulher cozinha em lata de tinta, e isso traz um risco para a saúde que é absurdo, muito grande, muito alto. Então, eu fico muito feliz de ver que o nosso trabalho contribui para a melhora da vida das mulheres pescadoras aqui da nossa região. A gente agora tem trabalhado com mulheres que são da Resex de Corumbau, da Resex de Iguape e da Resex de Caçurubá, aqui na Bahia, né? E a gente vê como é importante esse trabalho que a gente tem feito de organização, né? Nós temos um grupo eu vou parar a apresentação aqui, deixa eu ver se tem outro, o último slide é esse, mas deixa eu tentar parar aqui. Consegue voltar a me ver aqui? Sim. Agora eu estou dando mama para um cabrinho aqui. Mas a gente vê o quanto tem sido importante esse trabalho, porque o nível de invisibilidade da pesca feminina no Brasil é tão grande que tem muitas mulheres hoje, a gente está em 2021, que fazem parte da rede de mulheres e que estão com sérios problemas graves de saúde, mas que não conseguem acessar o auxílio-doença porque não é uma política que a gente consegue ser atendido, sabe? A gente tem diversas mulheres que precisam do auxílio-doença, que precisam do auxílio-maternidade, várias não conseguem acessar o seguro-defeso porque existe um decreto que regulamenta a lei da pesca que trata a mulher pescadora como trabalhadora de apoio à pesca, que foi um decreto que foi lançado em 2015, se não me engano, 8424, foi 8425, e que retira de nós o direito da autoidentificação, que é uma questão básica, que é além de o Estado não ter capacidade de ter um dado sobre o nosso trabalho, ele ainda quer que a gente seja invisível a ponto de negar o nosso direito de autoidentificação, sabe? Isso para nós é muito grave. Nós tentamos fazer incidência na época, logo assim que o decreto foi lançado, mas nós não conseguimos fazer com que essa parte fosse revogada, mas as políticas que serviriam para a melhoria de vida da população que trabalha com pesca artesanal, PAA, PNAE, que são políticas para acesso à venda de produto para merenda escolar, a gente não consegue ser atendido porque o nosso produto é tratado como um produto que não pode ser vendido, não pode ser comido na escola. O nosso filho pode comer o peixe em casa, mas ele não pode comer o peixe na escola, né? Porque a gente não tem, eles acham que o nosso ambiente de trabalho não é adequado, mas você pode chegar comer o queijo da Serra da Canastra, que a mosca pode estar voando lá para fazer o queijo, mas a mosca não pode estar voando para você beneficiar o seu marisco, o seu pescado. Mesmo com todas as formas de precaução que as mulheres tomam, porque a gente tem feito oficinas sobre isso, tem feito cursos, e as mulheres sabem como beneficiar, né? A gente vê normas da Anvisa que permite que o extrato de tomate tenha X% de pelo de rato.
e o pescado não pode ter um casco de marisco, um pedaço de casco de marisco dentro, porque não pode, porque é prejudicial para a saúde. Então, são controvérsias assim que a gente vê que são muito injustas para a pesca artesanal, né? Porque nós temos um pescado que é extremamente sadio e que está sendo totalmente desvalorizado. Quer dizer, eu pesco de jangada com meu marido no mar, com meu esposo no mar, e um peixe que a gente considera um peixe de primeira, que a gente vai vender, que a gente come em casa, que a gente dá para o nosso filho, se a gente for vender hoje, ele está custando o preço de uma carne de terceira, sabe? Não tem valor nenhum no mercado. A carne, ela subiu um valor absurdo, mas o preço do pescado artesanal, ele desceu, ele não subiu, né? Então, como é que a gente consegue fazer com que seja um espaço justo para a gente conseguir negociar o nosso produto, para a gente conseguir comercializar, ter um recurso suficiente para a gente conseguir ter um lucro, para poder fazer nossos espaços de beneficiamento adequados, de acordo com que a legislação exige, mas a gente vê que é muito difícil trabalhar com pesca artesanal no Brasil, não só por causa da invisibilidade, mas porque a gente precisa ir cada vez mais longe, né? A gente pesca de jangada, a gente sai daqui 4 horas da manhã, viaja 1h30, 2 horas, para chegar no pesqueiro, fazer a pescaria e voltar, mas de lá do pesqueiro da gente, às vezes a gente consegue ver as traineiras pescando, arrastando onde os barcos artesanais geralmente pescam, né? Traineiras grandes que, se o barco de artesanal for pescar depois, não tem mais nada para você arrastar na lama, não tem mais o camarão lá para arrastar. Então, quem tem mais força, quem tem mais recurso para chegar mais longe, cada vez mais longe, consegue trazer o sustento para casa, mas às vezes você passa 2, 3 dias no mar e você não consegue trazer uma pescaria para casa que consiga você pagar a despesa do barco, consiga trazer, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, né? Então, a gente tem diversas redes de mulheres no Brasil, que a gente só precisa se juntar para a gente mostrar o quão organizada a gente está, o tanto de força que a gente tem e o tanto de informação que a gente tem que o governo pode aproveitar, que o Estado pode aproveitar da gente, né? A gente sempre esteve aberto para esse diálogo, de conseguir de tentar fazer com que nossas informações chegassem à academia para eles terem um dado nosso, que eu acho que isso é muito importante, que Leandra tem ajudado muito a gente a fazer, né? Porque a gente tem a Organização de Mulheres no Pará, tem rede de mulheres em Alagoas, tem em Sergipe, tem no Maranhão, tem em Santa Catarina. Nós estamos organizadas. A gente só precisa ser vista, né? A gente só precisa ser escutada. Mas a pesca artesanal, ela contribui muito para que a economia brasileira ela circule e para que a alimentação seja mais saudável, né? A gente tem um pescado que hoje é muito mais sadio do que uma carne que você nem sabe onde foi abatida, do tanto de remédio que tem no boi, de diversos antibióticos e hormônios, etc. Então, a gente só precisa ter um pouco mais de valor, né? De ser mais visto, de ser mais ouvido, porque a gente tem muita informação legal que pode ser aproveitada, né? A gente só precisa que alguém sente e diga assim, não, vamos lá, vamos organizar isso aqui agora. Não tem dado nenhum sobre vocês, mas a partir de hoje a gente vai organizar, porque a gente está disposto a fazer esse diálogo, de dar esse apoio. Muito legal, Gesiane. Nossa, fala totalmente pertinente e com muita experiência, com muita vivência, né? Eu compartilho até com vocês recentemente, como o assunto, né, mulheres e pesca artesanal é um assunto que chegou recente para mim. A gente fez uma busca na literatura científica sobre trabalhos no Brasil que tratassem do tema pesca artesanal e mulheres, ou pesca artesanal e gênero. E, para nossa surpresa, um assunto tão interessante desse, né, e de conhecer, de levantar, a gente encontrou só 19 trabalhos científicos, né, sobre o tema. Então, é um tema que ainda a academia, a universidade sabe pouco, mas que em 19 trabalhos, né, um número tão pequeno comparado à importância do tema, né, da temática, traziam relatos que, para nós, assim, acho que a gente até demorou muito para conseguir analisar. A Gesiane também tem ajudado muito a gente nisso, porque traziam relatos muito fortes e muito marcantes da ausência do Estado junto a esse grupo, né? Porque falta uma presença do Estado
criando políticas e estrutura, né, para que esses grupos, tanto da pesca artesanal, ou mais específico, no caso desse trabalho das mulheres, tenham uma estrutura suficiente para o beneficiamento do pescado, para que o produto ganhe valor de mercado, para que esses grupos, a gente recentemente, com a participação da Gesiane, fez uma pesquisa com algumas mulheres, 30 mulheres pescadoras, para ver se elas estavam sendo impactadas pelos impactos das mudanças climáticas, e 99% das entrevistadas já reconhecem o impacto das mudanças climáticas no seu modo de vida. Então, há uma invisibilidade, né, que ficou muito claro e presente aqui nas falas de hoje, há uma ausência de políticas públicas, agora há o efeito da mudança climática que está fazendo o mar chegar na porta da casa da pescadora, que tem que mudar o local onde antes deixava a jangada, que nota a erosão, que nota a diminuição do pescado, e mais a dificuldade do trabalho. Tem nesses trabalhos que nós lemos recentemente, mulheres pescadoras falando da dificuldade do seu modo de vida, de ter que acordar de madrugada para sair, para pescar, deixar o filho, voltar, faz comida, leva para a escola, demanda uma versatilidade, né, e um esforço muito grande, e que com a ausência do Estado torna-se ainda mais difícil, né, desempenhar essa função. Mas eu busco tentar ver o copo um pouco cheio para a gente também ter um pouco de otimismo, né? Porque recentemente a gente viu um desmonte muito grande, né, das políticas, dos espaços de participação social. Recentemente, no início de 2019, teve um encerramento, né, uma descontinuidade de vários espaços que antes tinha participação da sociedade civil, e hoje a sociedade civil tem praticamente uma participação nula na construção e nos espaços institucionais de política pública. Mas, do outro lado, a gente vê ainda uma sociedade muito viva, né, lutando pelos seus direitos, querendo argumentar, querendo conquistar os seus espaços, e eu acho que a Rede de Mulheres Pescadoras tem demonstrado essa força. Eu queria, não sei, acho que passar para o Adrien e depois para a Gesiane fazerem mais algumas colocações, para daí a gente caminhando para o encerramento, né, da nossa mesa de hoje. Adrien. Oi, estão me ouvindo, né? Bom. Não, você tem razão, Leandro. Foi muito legal essa fala do Gesiane. Embora já soubesse que vinha uma fala boa, né? Porque já conheço ela de outros espaços. É muito legal ver essa narrativa, né? A narrativa de quem vivencia essa realidade, né? Que é enfim, né, que amarra toda essa problemática hoje, porque a gente vive um momento, por exemplo, falando exclusivamente do oceano e da pesca, né? O oceano está sendo esquadrinhado pela exploração de petróleo, né? A costa brasileira está cada vez mais, né, continuam vendendo, né, espaços de exploração, inclusive em regiões extremamente frágeis do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista social também. Mas do ponto de vista social não é considerado uma fragilidade digna de ser levada em conta, né? Então, áreas de pesca são leiloadas como se fosse um espaço vazio, né? Áreas de trânsito e tal. A Gesiane tocou num fato muito importante, que é a coisa do conflito com as traineiras, com a pesca industrial, com a pesca de grande porte e tal. A gente tem uma rede de automonitoramento da pesca da tainha, que a gente vai, desde 2016, a gente mantém no PALB, com registro dos próprios pescadores a partir do seu dia a dia. Tira foto, manda um vídeo falando, olha, aqui na praia dos ingleses a gente pegou 2 toneladas, 500 quilos, né, para registrar a safra da tainha, que é uma época de abundância para o pescador artesanal, só para dar um retrato. Se a gente tomar toda a pesca artesanal ocorrida durante todo o período da safra,
no litoral de Santa Catarina equivale a menos do que a carga de uma traineira fazendo uma viagem, né? Uma traineira fazendo uma viagem, ela captura mais tainha do que toda a pesca artesanal durante toda a safra. Para a gente ver a dimensão do desastre ambiental, social, econômico, que representa uma atividade que, enfim, né, é complicado, mas ela até é completamente desproporcional. E quando a gente fala em meio ambiente e pesca, a gente vai falar com o pescador de jangada que vai buscar o seu xarel, o seu cerne, o seu, né? Enfim. Então, esse é um ponto que eu queria destacar na fala da Gesiane. A outra coisa é dizer, falar a respeito de uma experiência que está sendo realizada, foi realizada, mas ainda existe, aqui no litoral sul de São Paulo, que foi um acordo, foi um arreglo entre as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, as comunidades pescadoras da Ilha do Cardoso, o Instituto Socioambiental e o Instituto Linha d'Água. E eles criaram cestas básicas com a produção dessas comunidades, né? Os pescadores entraram com peixe fresco, peixe salgado, os quilombolas entraram com a produção agrícola, criaram-se cestas básicas que foram distribuídas às comunidades carentes do Vale, e essas organizações entraram com a grana, com tal. E só durante a pandemia, né? E nos últimos foram mais de 10 toneladas de peixe, né? Criou-se todo um ciclo de renda, que é mais ou menos o que a Gisele estava denunciando, com essa dificuldade de acessar os planos de aquisição de alimento, né? Por regras que são abstratas, são absurdas e tal. Então, ao mesmo tempo que reforçar a denúncia, reforçar também a ideia de que essas experiências são fundamentais, né? Essas experiências de locais que podem retornar ou, né, serem fortalecidas enquanto políticas públicas de fomento à pequena produção local, né? E que exige uma compreensão, inclusive, do que é questões sanitárias e questões, né, de licenciamento sanitário e tal. E, por fim, é isso, né? Reconhecer o papel da mulher, que, para quem acompanha os movimentos sociais, e não só da pesca, né? Se eu for para o movimento por moradia aqui de São Paulo, se eu for para o movimento de quilombolas no Nordeste, se eu for de movimento de ribeirinhos no Rio Xingu, eu vou encontrar predominância de mulheres, né? As mulheres têm uma participação efetiva, historicamente mais forte, ou pelo menos com bastante presença. A grande novidade, e aí vocês podem me corrigir, inclusive, é que a pauta mulher está cada vez mais forte nesta participação, né? Não é uma participação da mulher enquanto um representante de uma comunidade, enquanto representante de um setor, mas é também enquanto representante de gênero, né? Que coloca na pauta questões da mulher, questões da organização, da saúde, da singularidade da mulher na atividade. Eu acho que isso é uma novidade recente, né, de poucos anos para cá, onde está se reforçando não só a presença numérica, mas a presença qualitativa da mulher na pauta dos movimentos sociais. E, portanto, demandando política pública. A gente acabou de ver uma política pública, né, o debate que está tendo sobre a carência menstrual, a pobreza menstrual, né, que é uma pauta que até pouco tempo atrás não estava presente no debate, e hoje está, né, e com todo
Enfim, e agradecer, né? Foi muito legal. Pena que foi pouco tempo, mas assim, é sempre bom ver vocês, Leandra, Josiane. É um prazer conhecê-la, Marilyn, Marion. Mas muito legal. É sempre bom aprender, né? Sempre muito bom aprender. E eu fiquei pensando também, Adrian, que você comentou agora, né? Muito da arena ambiental está agora pautado em discutir a Agenda 2030, né? Todo mundo fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pouco tempo atrás se falava dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, agora o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. E ali tem, né, um Objetivo do Desenvolvimento 14, que é para a questão do oceano, de forma geral, e tem o Objetivo 5, que é para a questão de gênero. Então, eu acho que também a gente pode aproveitar essas oportunidades institucionais, né, de fazer movimentos em direção a essa pauta, porque a pauta vem com uma coisa de não deixar ninguém para trás. Então, se é para a gente levar a sério mesmo, né, essa demanda de não deixar ninguém para trás, a gente tem que buscar fazer essas conexões, né? Não dá para a gente discutir sustentabilidade do oceano sem envolver a mulher pescadora, sem envolver a comunidade da pesca artesanal, né? Então, essa pauta precisa ser levada a sério e ser mais inclusiva, né? Que ainda tem acho que um longo caminho para a gente percorrer, mas percorrendo junto, né? Com as redes, com essa troca de conhecimento como a de hoje, eu acho que a gente chega pelo menos um pouco mais pertinho. Gesiane, quer fazer algumas palavras finais, complementar suas colocações? Fica à vontade. Eu fico pensando assim, quando a gente fala sobre pesca artesanal no Brasil, e qual é a intencionalidade de não se ter dados, né? A intenção é o quê? Economizar dinheiro, porque cada vez que passa, a gente tem cortes maiores no seguro-defeso, no pagamento do seguro-defeso, que é para justificar que o cadastro está errado, não sei o quê, mas sempre o pescador e a pescadora ficam sem acessar esse recurso, né? Então, é o que? A intenção é cortar gastos, é conter gastos, e como é que fica a vida do pescador artesanal que tem a sua atividade, que presta um serviço para a sociedade, né? Que não é só não pescar no seguro-defeso, mas é toda a vivência artesanal, a vida do pescador artesanal, ele corrobora para a preservação do meio ambiente. Então, o que a gente tem feito? Por que a sociedade não consegue ver que isso é um serviço que a gente está prestando? Se não existisse a comunidade de pesca que eu moro hoje na beira da praia, como que seria aquele espaço ali? Né? Será que não já estariam cheios de resorts poluindo a praia, poluindo o rio? Né? Então, por que esse não é um serviço que é visto como uma prestação de serviço para a sociedade? Porque é isso que a gente faz. Né? A gente falou um pouco sobre a mudança climática, a gente tem visto sofrido muito isso na pele, né? Quando se sai para pescar e você viaja aí 4 horas para chegar no pesqueiro e chega lá você não consegue, porque o peixe que vinha de Santa Catarina, o peixe que vinha do Rio Grande do Sul não subiu mais porque a mudança climática o clima está completamente diferente, a temperatura da água está diferente, o peixe não chega aqui no Nordeste como chegava há 10 anos, há 20 anos atrás. Então, a gente sai para pescar e não encontra o peixe que a gente encontrava antigamente porque a água está mais quente ou porque a água está mais fria. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente traz comida para casa? Né? Como é que a gente consegue discutir sobre pesca artesanal se a gente não consegue manter a nossa casa, se a gente não consegue... a mudança climática impacta muito na vida do pescador artesanal, porque a gente só sai se o vento deixar. Se a lua não estiver no período certo, não dá para sair para pescar. Se a lua estiver grande, se a lua estiver minguante, se a lua estiver crescente, todas as fases da lua é um momento diferente na pesca. O vento, se a gente olha para o céu e vê o céu cheio de nuvenzinha, tem uma nuvem no céu que parece um rabo de galo. E aí já sabe que o tempo vai mudar, então já sabe que amanhã não vai dar para pescar, então mais tarde vai chover, porque o céu está cheio de rabo de galo, porque o céu está assim, porque o céu está assado. Mas o clima, ele rege a vida do pescador e da pescadora artesanal. Então não tem como a gente falar sobre mudança climática sem envolver a vida das pessoas que sofrem mais impacto com isso. Né? A gente não está dizendo que o restante da sociedade não sofre impacto, mas é completamente diferente você trabalhar no escritório e você trabalhar e viver da pesca. Né? Você sofrer a mudança climática desses dois pontos de vista. Né? Então, a gente também
nesse período da pandemia, teve que se reajustar, né? A gente sempre trabalhou com economia solidária, mas nesse período da pandemia, a gente criou uma organização, um movimento chamado Quitanda Solidária, onde nós trocamos o alimento da pesca artesanal e da agricultura familiar por comida. Não que não seja comida, mas por arroz, feijão, por aquilo que a gente não produz, né? Então, se o meu produto é 20 quilos de ariocó, eu vou na quitanda e troco por arroz, por feijão, por óleo, por sabão, por detergente, por coisas que eu não consigo produzir no mar, eu não consigo extrair, né? Então, essa quitanda solidária tem servido muito para as comunidades que são mais distantes da cidade, principalmente, né? Porque nosso objetivo era fazer com que ficássemos em casa, né? Então, a quitanda solidária dentro da comunidade, a pessoa não precisava sair para poder ir na cidade fazer sua comercialização, até porque ninguém também estava comprando. Então, agora, o que a gente está fazendo? Se a agricultura familiar tem o feijão, tem a farinha, a gente pega o feijão e a farinha e troca na quitanda com os pescadores, as máscaras que não têm essa produção. Ou então, agora a gente está com um projeto de comprar o produto das agricultoras familiares que são do entorno da Resex e vender na quitanda por um preço que seja metade do preço do mercado da cidade, né, para que a gente consiga acessar, porque hoje em dia a gente chega no mercado com R$100, a gente sai com 2 sacolas e não consegue comprar comida para casa. Está tudo muito caro, muito desvalorizado. Nosso produto hoje, se a gente vender, não compra o que o cara que vende o boi consegue comprar. A gente pode vender o mesmo tanto de peixe que equivale a um boi inteiro, mas a gente não consegue comprar a mesma coisa que o cara compra, porque o nosso pescado vale 1/3 do que o boi dele vale. Né? Um pescado muito mais sadio, muito mais, que a gente sabe de onde vem, que a pesca artesanal sabe como extrair de forma sustentável, mas não tem valor. Né? Então, eu fico muito feliz de ter tido esse espaço com vocês, de ter visto, né, que na pandemia é muito ruim esse negócio de a gente não se ver pessoalmente, de não conseguir conversar, de se encostar, mas eu fico muito feliz de ter passado esse recado, de que é um recado para a gente muito importante, de que a pesca artesanal ela presta um serviço muito relevante para a sociedade. Porque às vezes o cara está lá no restaurante comendo uma lagosta, comendo um camarão, mas ele não faz nem ideia de como é que aquela lagosta, aquele camarão foi pescado. Quantos dias o cara ficou no mar, quantos dias o cara foi numa jangada, ficou com o pé dentro d'água, dia e noite, sem ter um lugar para deitar, para descansar, para poder aquele pescado chegar na mesa dele no restaurante. Né? E aí, no restaurante, ele come aquela lagosta, aquele camarão, por R$200 o prato, mas ele não faz nem ideia de que aqui custou mixaria para sair da mão do pescador. Então, que atividades como essa sirvam de alerta para a sociedade, né? De que a gente precisa de um espaço para poder dialogar, para poder discutir essas questões, para poder fazer com que as políticas públicas que já existem, elas nos atendam de fato como elas foram feitas para existir, porque nós que brigamos para que elas existissem. Né? Nós criamos a maioria delas que estão aí, mas elas não nos atendem. Isso é muito cômico, para não dizer trágico, né? Mas acho que é isso, né? Um recado que a gente poderia dar, e eu espero que a gente tenha contribuído para o debate. Obrigada. Muito obrigada, Gisiane, muito obrigada, Adriana Liana, pelas suas participações e intervenções. E obrigado, Mariline, né, pela parceria. Foi realmente muito interessante. Eu agradeço muito, né, realmente por esse momento, né, que a gente teve de poder entender os seus argumentos. Eu pessoalmente aprendi muita coisa que não sabia, mesmo tendo um pouquinho de convivência com o Brasil em geral, né. Eu achei um pouquinho assustador essa questão, né, que foi trazida sobre a falta de representação, né, de mulheres tipo pescadoras, que até recentemente nem eram legalmente reconhecidas como trabalhadoras, né? Como pode, né? Faz o trabalho, mas porque mulher é normal, vai ajudar o marido, vai ajudar o filho, mas você não é considerada como uma pessoa que trabalha. Então, são questões que realmente não tinha noção. Eu achei muito importante trazer tipo, esses elementos, né? Porque várias questões foram trazidas aqui. Então, essa questão do meio ambiente, né? Que é uma grande preocupação para todo mundo e para o mundo inteiro em si, né? Essa questão justamente de igualdade, de representatividade. Então, eu realmente agradeço muito, né? Porque aí podemos ficar pensando, conversando, esperar melhorar, ver a evolução justamente dessa representatividade de mulheres, né? As questões de meio ambiente, respeito de uma pesca que seja
boa pelo meio ambiente, que não faça mal pela vida no mar e que também dê para sustentar a população, né? Então, realmente, eu agradeço novamente por todos esses elementos que espero vão nos ajudar a crescerem como população, né? Como povo em geral. E então, sobre ainda esse tema de pesca, eu vou introduzir para vocês a nossa próxima mesa redonda, que será divulgada no início do mês de novembro e que terá um formato um pouquinho diferente, né? Ainda vamos ficar com esse tema de pesca, porque vamos receber o Vitor Queiroz, antropólogo e professor de pós-graduação em antropologia social na URGS. Então, ele escreveu um livro chamado Dorival Caymmi, A Pedra que Ronca no Meio do Mar. Então, ele vai nos falar deste cantor baiano que canta tanto sobre o mar e sobre os nossos pescadores. Então, o trabalho dele, né, conta com capítulos dedicados à trajetória de Caymmi, a discussão sobre gênero autoral das canções, né, praieiras e análise da sua obra musical. Então, contamos com a sua participação para viajar conosco, tanto no tempo como no Nordeste. Então, agradeço de novo e até a próxima. Merci beaucoup. Merci.